O feminismo, né, não é uma luta por poder, né? Ele é uma luta por empoderamento, é diferente. Empoderamento, né, é tomar conta da sua própria vida. Bom, o feminismo, para mim, eu acho que ele está muito associado à palavra liberdade ou libertação, né? A gente vê que a partir dessa bandeira que se ergueu há muitos anos atrás, nós mulheres alçamos um lugar na sociedade que a gente não tinha, né? Então, você pensar que defender o feminismo pode ser associado a se colocar no lugar de vítima é um pensamento muito limitado, no meu ponto de vista, e totalmente descontextualizado da vivência histórica, né, que nos trouxe até aqui. Então, eu associo muito com isso. Não sei vocês o que associam. Bom, a gente sempre tem aquela luta, né? E tem muita gente que acha que o feminismo ela está querendo se igualar a um homem, ela está querendo ser um homem, mas a única coisa que o feminismo, no meu ponto de vista, é que a gente está lutando por aquela questão de igualdade, né? Vamos citar um exemplo que muitas vezes até no campo de trabalho, a questão salarial, né? Por que será que ainda os homens eles ganham mais do que nós mulheres, né? Então a gente começa mais ou menos também nessa questão, eu acredito também no meu ponto de vista, questão de igualdade, né? O respeito, né? Seriam pautados e várias outras coisas também, mas eu citei esse exemplo que é do campo de trabalho, né? Que eu acho que então, falar em feminismo, né? Eu faço parte do movimento feminista, sou feminista e falo isso em todos os espaços que eu tenho essa oportunidade de falar sobre isso, né? O feminismo é uma luta muito cara, é a principal luta do século XX por igualdade, né? Um movimento que vem sendo construído já há muito tempo por igualdade. Acho que as palavras igualdade que a Aureli fala e a palavra liberdade tu fala são fundamentais para a gente pensar a ideia de feminismo, né? São construções em busca de igualdade, mas a igualdade não no campo de ser igual, né? Não igualdade literal, ou seja, nós mulheres não somos iguais aos homens e nós mulheres não somos umas iguais às outras, nós temos diferenças, né? Então a liberdade ela é no campo social, ela é no campo dos direitos, ou seja, como nós, apesar das diferenças, podemos ter os mesmos direitos. Essa é a igualdade que a gente busca. E liberdade no sentido, sim, né, de sermos seres emancipados, podermos escolher, né, aquilo que a gente... ter autonomia para poder escolher o caminho que a gente quer na nossa vida. E quando a gente percebe, muitas vezes, uma má compreensão, uma deturpação do termo feminismo, assim como o gênero, né, outro termo com o qual eu trabalho, que muitas vezes é mal compreendido, né, e isso não é aleatório. Se a gente for estudar o movimento feminista, sufragistas, lá no início do século, que estavam lutando para a gente ter o direito ao voto, elas sofreram os mesmos tipos de acusações que as feministas de hoje sofrem, né? Que elas queriam dominar os homens, que elas queriam, né, ser maior, enfim, todas essas questões. Então, esses discursos, eles vão avançando, né, eles se perpetuam na medida em que o movimento vai avançando e as conquistas vão vindo. A gente tem 100 anos da conquista do voto, mas a gente ainda tem muito o que conquistar. E o feminismo, né, não é uma luta por poder, né? Ele é uma luta por empoderamento, é diferente. Empoderamento, né, é tomar conta da sua própria vida. Nós mulheres queremos nos empoderar, queremos poder tomar conta da nossa própria vida. E tomar conta da nossa própria vida não significa mandar no outro, não significa querer dominar o outro, não significa querer, né, diminuir o outro. Não, é empoderamento no sentido de ocupar, de ter poder sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias escolhas. É uma autonomia, né, na verdade. E o que eu percebo essa questão do conceito é a sociedade em geral que tem esse conceito errado de feminismo. Até mesmo muitas mulheres não entendem o que é realmente o movimento feminista, né? E essa questão da igualdade vem muito de igualdade de respeito, igualdade de valores com todas as pessoas no geral, para eles verem, como você mesmo falou, para verem nós de uma outra forma, que nós temos autonomia sobre nós mesmos, né? E talvez o que a gente tenha que rediscutir, talvez não, eu acredito que é isso, é
nesse novo cenário em que a mulher se empodera, passa a ocupar espaços que até então não ocupava, que hoje ela compartilha com os homens, né? Sim. Como você disse, não é tirar o espaço dele, mas é nós termos o nosso espaço. E talvez a grande discussão não é discutir, usar o termo feminista, é você querer subjugar o homem ou se colocar no lugar de vítima, mas sim discutir o papel do homem e da mulher nessa nova sociedade em que a mulher sai de um lugar onde ela não tinha espaço, né, no campo de trabalho, onde ela assumia sozinha as tarefas domésticas, aonde ela ainda vive uma situação de desigualdade salarial. Como readequar esse novo cenário? Qual que é o papel de cada um nessa nova sociedade? Porque a gente vai pensar, nós vivemos, né, pelo menos depois de Cristo, né, no mínimo 19 séculos, e são muitos anos isso, em que nós não ocupávamos o papel que a gente ocupa hoje. E é obviamente que isso vai ter que gerar uma rediscussão dos papéis de cada um nessa sociedade diferente. E esse ponto que tu toca é fundamental, né? O papel dos homens com relação ao feminismo, porque também tem uma má compreensão. Uma compreensão, eu diria que são várias compreensões, porque quando a gente fala de feminismo também, né, a gente sempre diz, bom, são vários feminismos, né? Um plural de mulheres, né? São mas diferentes. Qual é o papel do homem com relação a esse espaço, né? Com relação a esse lugar, né? De novo, dessas novas mulheres que estão surgindo. E aí, sempre quando a gente vai fazer uma fala, a primeira coisa que tu tem que dizer, escuta, ser feminista não é desgostar ou odiar os homens, não, né? Jamais. Eu sou casada, acho que nós temos relacionamentos, enfim, de todas as formas, mas nós convivemos, nós gostamos, nós temos relações, nós temos afeto, temos brigas, né? Isso faz parte da relação humana. Então, o feminismo não pode ser pautado pelo ódio, pelo não gostar, e ele não é pautado por isso. Ele é pautado pela visão do respeito, né? Então, não é odiar o outro, é querer conviver bem, em condições de igualdade com relação ao outro. E os homens precisam ser chamados a discutir a pauta feminista para entender essas novas mulheres, né? Entender que essas novas mulheres querem coparticipação, corresponsabilidade, né? Querem um homem que divida as tarefas de casa e não ajude. Tem uma diferença fundamental entre eu ajudar e dividir a responsabilidade. Querem um homem que entenda as mulheres querem um homem que entenda, né, o espaço, o crescimento, o espaço profissional, que divida a responsabilidade na criação dos filhos, que apoie, né? E esse apoio tem que ser mútuo. Então, entender esse processo é fundamental, né? E muitas vezes implica também diminuir espaços de poder. Essa é a grande dificuldade, né? Que quando a gente busca a igualdade, a gente precisa imaginar que a balança ainda está um pouco desequilibrada, mas para ela se equilibrar, um dos lados tem que ceder um pouquinho. Então, o equilíbrio, ele deve ser encontrado e ele precisa ser encontrado pelos dois. Pelos dois lados. Isso vem através das gerações, né? Então, nós estamos passando por uma geração que agora está sendo melhor educada em relação a esse conceito, né, de feminismo e esse conceito de igualdade. Mas eu percebo que gerações anteriores, as nossas, eram uma questão muito mais patriarcal. Então, até nós conseguirmos mudar um pouco isso, vai de geração em geração. Era uma submissão, né? A mulher, antigamente, nas outras décadas, ela foi criada para ser submissa, né, ao marido. Exatamente. Ela não podia sair de casa, ela não podia trabalhar, ela só tinha que ficar ali focada. Não podia pedir o divórcio. Não podia pedir o divórcio. Mas a gente vai ver historicamente, né? Nós tivemos a mudança no Código Civil, que é onde trata da questão do direito de família, em 2002. Então, isso faz 18 anos. Até 2002, nós tínhamos na nossa legislação o termo pátrio poder, ou seja, que o poder da família era do homem, né? Então, hoje, de 2002 para cá, foi incorporada o poder familiar, no sentido de tanto quanto a mulher quanto o homem exercem esse poder, né? E que pese a gente saiba que desde sempre, e isso é reconhecido, eu acredito inclusive pelos homens, é que numa situação de divórcio, de separação,
maciçamente são as mulheres que assumem o papel de exercer o poder e a criação, enfim, dos filhos, né? E se a gente fez estatisticamente, hoje em dia, quantas famílias ainda são formadas, né, só por mulheres com os seus filhos. Então, nesse aspecto em que a gente culturalmente é reconhecida como dominante daquele espaço, não tem problemas, ok, perfeito. Você cuidar dos filhos, leva na escola, busca trabalho para pagar o supermercado, né? Agora, naquele outro espaço em que nós queremos ter o espaço no mercado de trabalho em relação ao espaço de trabalho propriamente dito, ou de remuneração em relação a esse trabalho, aí a leitura ela é um pouco diferente. Não, aí é diferente, não pode, né? Então é uma construção constante. E esse talvez seja uma das grandes questões centrais hoje, né, da luta feminista, um pouco dessa superação dessa dicotomia público-privada, né? Com a Constituição do Estado na modernidade, às mulheres foi dado o espaço do lar, né, as rainhas do lar, aos homens o espaço do público, né, vão para fora, brinca. Hoje a gente reproduz isso ainda, né? A gente precisa repensar sobre essas questões. A gente ainda educa nossas crianças, nossos filhos. Eu sempre pergunto, a gente tem as nossas meninas, a gente vai dar brinquedos que estão ligados ao universo doméstico e elas vão brincar. Onde meninas brincam de boneca, onde meninas brincam de casinha, meninas brincam dentro de casa, no quarto, né? Onde os meninos vão brincar com a bola, onde os meninos vão brincar com o carrinho, eles vão lá fora, né? Ganha o mundo, vai lá, exerce, né? Então tem essa dicotomia, ela perpassou a modernidade e ela ainda chega até nós. Hoje o que aconteceu? A gente pode dizer que as mulheres foram para o mundo, né? As mulheres saíram do espaço privado e ganharam o mundo, foram trabalhar. Nós estamos aqui, acho que nós somos exemplo disso, né? De uma nova geração de mulheres que ocupam o espaço, que somos privilegiadas porque muitas lutaram antes de nós, é importante dizer. Mas o que perdura ainda é o domínio das mulheres no mundo privado. Os homens não foram para dentro do lar, né? Os homens não foram dividir as tarefas, não dominar, foi fazer no duplo sentido, né? A via não foi de mão dupla. E aí acontece o quê? Aí acontece sobrecarga de trabalho, dupla, tripla jornada, adoecimento, aquilo que tu falas, a desigualdade salarial, né? Por que as mulheres vão ganhar menos ao final de uma caminhada? Bom, porque quando elas não ascenderam as promoções, elas não ocuparam os melhores cargos, porque elas tiveram que se ausentar, porque elas engravidaram, tiveram que ficar 6 meses fora, né? Então, quem vai ser privilegiado com as promoções, os aumentos de salário, é quem está lá presente e podendo se dedicar. Então, acho que esse é um dos grandes pontos centrais que nós temos que discutir na atualidade. Fazer esse movimento duplo, né? Exatamente. As mulheres vão para o espaço de trabalho e os homens também assumir o espaço do cuidado como um espaço, uma tarefa de todos. Como algo natural, né? Eu vou citar um exemplo meu. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, hoje eu tô com 29 anos. Quem assumiu a casa, as despesas da casa, os meus estudos, os meus irmãos, foi a minha mãe. Então hoje, quando eu tiver que citar um exemplo de mulher, de empoderamento, de feminismo, já vem de berço, porque quando os meus pais se separaram, o meu pai automaticamente ele se separou de nós, os filhos. Né? Então a minha mãe ela assumiu toda a responsabilidade da minha criação, dos meus 2 irmãos, da casa sozinha, né? Então eu acho que eu cresci muito com isso. Então acho que hoje sendo adulta, sendo a Laureli que eu sou hoje, eu devo muito à criação que eu tive da minha mãe. Tanto é que no Dia dos Pais eu parabenizo a minha mãe, porque ela que é minha mãe e o meu pai. Então acho que eu venho com isso de berço e eu acredito que isso a gente leva pra vida toda, né? É aquele respeito, é aquela coisa que tu veio de casa, aquela criação. Laureli, acho que esse ponto fundamental, assim, às vezes as pessoas falam mal do feminismo, olha que história linda que tu traz, as pessoas falam mal do feminismo, mas as feministas andam peladas, mas eu vi uma foto de um protesto de uma mulher fazendo não sei o que, sempre digo para as pessoas, mas assim, né, vamos deixar de acreditar menos um pouco em fantasia, vamos olhar para a nossa realidade, quem são as mulheres que estão construindo o feminismo cotidiano? É a tua mãe, é a minha mãe, são as nossas mulheres, são as mulheres que estão todo dia no Fórum da Mulher, ocupando os espaços, lutando cotidianamente. Isso é ser feminista. Nessas vivências
que passam muitas vezes despercebidas pela sociedade, porque aquilo assim, ó, é natural que a tua mãe tenha assumido isso, né? Anormal seria se fosse o teu pai, porque é assim que a sociedade vê, olha só, ele criou sozinho os filhos, né? Mas a mulher não, é natural ser assim. Mas essa é a luta que a gente chama, essa é a luta cotidiana pela busca da igualdade, pela construção de direitos, né? Então é isso que a gente precisa valorizar. Essas são as feministas, embora muitas vezes elas nem se reconheçam dessa forma, mas são as mulheres que estão lutando pela igualdade e pela liberdade. Então, feminicídio, né? Violência contra a mulher, de um modo geral, acho que é um tema muito delicado e muito caro que nós precisamos conversar sobre ele. Acho que nós evoluímos bastante nesse debate, no campo jurídico, né? Criamos leis, criamos a Lei Maria da Penha, criamos a Lei do Feminicídio, né, que é uma lei extremamente importante, mas nós precisamos avançar enormemente nesse campo, porque muitas vezes eu percebo que discursivamente, eu vejo o que a gente chama de um contradiscurso contra o avanço das mulheres, né, de deslegitimação, a gente não precisa, chega, né, não precisa falar sobre isso, mas as mulheres estão morrendo. Né? As mulheres estão sofrendo violência. Eu trabalho cotidianamente nos projetos, né, na sala de espera, enfim, na nossa rede de proteção, e a gente percebe o quão violento é o cotidiano das mulheres, né? O quanto a violência física, mas também verbal, tentativa de controle, psicológica. Então são formas muito grandes de violência que acontecem. E essas formas de violência, elas vêm num crescente. Né? Então hoje o feminicídio nunca vem isolado, ele vem como um último ápice de um crescente de violência que vem acontecendo, e normalmente quando as mulheres, né, elas tentam sair dessa situação de violência, acaba acontecendo o feminicídio. Então é extremamente importante a gente falar sobre isso, porque a gente não pode tolerar a morte maciça de mulheres. Né? Essa é a grande questão do feminicídio, é a morte maciça de mulheres com relação, a partir da sua questão de gênero. Então o termo ele é muito feliz, né? Porque a gente vai falar no campo da filosofia, na filosofia da linguagem, que se algo não é nomeado, ele não existe. Né? Se a gente não tem uma palavra, as coisas vêm para o mundo a partir da palavra, a partir da linguagem. Então agora nós nomeamos, nós temos algo para dizer, isto é feminicídio. E a partir do momento em que isso passa a existir no campo da linguagem, passa a se concretizar, passa a existir no campo da luta, né? No campo dos direitos, enfim, no campo social. Então nós precisamos nomear os feminicídios cotidianos, essa morte maciça de mulheres. Nós temos 3, 4 mortes de mulheres por feminicídio no Brasil por dia. No século XXI. No século XXI, né? Hoje não é normal isso. Como é que a gente pode achar que isso é bom e que isso é normal e que vai continuar aumentando a cada dia? Isso não é normal, não é nada normal. A gente pensa, né, por que comemoramos o dia 8 de março, né? Porque foi um dia de um massacre contra as mulheres. Agora, há poucos dias eu estava assistindo uma série da Netflix que conta a história de 3 mulheres a partir também de um incêndio que teve, é uma história real, é Bazar da Caridade, o nome do seriado, em que incendiou um bazar e que tinha muitas mulheres e homens lá dentro e que morreram aproximadamente 300 mulheres queimadas e os homens conseguiram sair. Então as mulheres ficaram, né? E aí você fica pensando, isso acontecia lá no século XVIII, XIX, XX e nós entramos no século XXI com isso muito forte, né? E essa nomear, eu concordo, eu acho que é extremamente importante porque é o que traz à tona, não é o mesmo crime, o praticado da mulher contra o homem ou do homem contra a mulher, porque os números provam que não são esses, né? Eu me lembro quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, acho que foi pelos idos de 2006, 2007, que na época eu trabalhava no Poder Judiciário, então enfrentava muitas processos envolvendo a Maria da Penha. E uma vez um que era agressor, ele veio e me disse assim, mas tem que existir a Lei João da Penha também, por que as mulheres precisam ser protegidas, né? Aí eu disse para ele, bom, mas o senhor vai ver, né, quantos processos nós temos aqui
em que quem se intitula vítima é a mulher, né? Então não é à toa essa proteção, né? E hoje essa questão do feminicídio, no meu ponto de vista, eu acho que ele passa muito por o que nós falávamos hoje no início dessa nossa conversa, né? Eu acho que o homem, ele está não sabendo o espaço dele nessa nova sociedade, né? E aí, na medida que nós vamos ocupando mais o nosso espaço, inclusive dentro de casa, nos dando o direito de dizer não, eu não concordo, eu penso diferente, vem a agressão, né? Então, é realmente assustador. Não sei se os números de hoje são piores do que eram anteriormente. Acredito que hoje aparecem mais justamente porque existe a proteção que antes não existia e que leva a isso chegar na mídia. E essa agressão, ela não inicia, não é uma agressão física. A física eu vejo que é o ápice, é o último dos passos, mas inicia ali com uma palavra que é falada de uma forma errada, é um tom de voz que é levantado e as pessoas muitas vezes não tolerando e não percebem que já é uma forma de agressão e já é uma forma de você levar para um próximo passo. E essa questão deles não conseguirem administrar essa falta de poder, digamos assim, ou essa passagem nossa de um papel maior na sociedade. Essa divisão de poderes. Essa divisão de poderes que começa, eles, nossa, eu não estou me sentindo confortável com isso, né? Exatamente. Assim, me parece, né, eu tenho escrito inclusive alguns textos, as minhas últimas pesquisas, estava lendo algumas coisas inclusive ontem no cenário latino-americano, né, que a gente precisa encarar o feminicídio, e acho que nós avançamos bastante nesse sentido, criamos a lei do feminicídio, né, mas muitas vezes ainda o feminicídio ele é encarado pela sociedade, pela mídia, em reportagens, a gente tem pesquisas mostrando como problemas isolados, ou seja, né, uma relação problemática, um homem, né, ciúmes matou. Então a gente vai encontrando justificativas. Matou por ciúmes. Matou porque né, matou por razões. A gente vai sempre encontrando justificativas para isso e muitas vezes vai isolando, né, casos. Mas aquela relação era problemática, ele perdeu o controle e matou. Mas aquela relação bebeu. Então a gente vai encontrando desculpas né, sociais para isso, isolando os casos e perde de vista que ele é um problema estrutural. Ele é maior, ele é um problema fruto do patriarcado. Então a gente precisa entender essa estrutura que causa e por isso ele merece sim um olhar especial, né? Às vezes né, a gente vai em lugares os homens e diz assim, mas para que se preocupar tanto com o feminicídio se os homens morrem mais que as mulheres? Mas né, o homicídio, os homens morrem muito mais que as mulheres. Eu sempre digo, bom, os homens morrem mais que as mulheres também por culpa do machismo. Né? Os homens morrem mais que as mulheres porque os homens matam homens e matam mulheres. Então qual é a grande questão desse ponto? A gente precisa rever o quê? Masculinidade. Né? Qual é que modelo de masculinidade é essa que a gente constrói que faz com que os homens matem homens e mulheres? Né? Se sintam no direito ou se matem, né? Porque quando um homem se mata no trânsito, por exemplo, né? Pega uma moto, acha que tem que dominar o mundo, pega o carro, acha que tem que ser potente, né? Ou não suporta uma briga, né? Não suporta perder. Essas mortes, elas são todas fruto de um modelo de masculinidade tóxica, um modelo de suicídio, né, Joyce? Essa semana mesmo eu ouvi o noticiário de um rapaz que se suicidou e sob a alegação dos familiares, né, de que ele se suicidou por culpa da mulher, né, porque a mulher não queria mais a relação. Aí eu fico pensando nisso assim, vamos inverter esse papel, né, digamos que a mãe da Lauriane lá, 20 e poucos anos atrás, quando ela ficou sozinha com filhos para criar, a solução seria o quê? Matar o ex-marido. Todas as mulheres que tiveram que assumir isso, vamos procurar a solução, o suicídio. Aquela mulher que é traída e é deixada, né? Que historicamente acontecia muito mais isso por parte dos homens do que pelas mulheres, né? Também a solução vai ser o suicídio, não vou me matar porque fui traída. E a gente vê exatamente isso, que nós conseguimos lidar de outra maneira com os problemas que todos temos, sejam homens, sejam mulheres. Por isso esse modelo de masculinidade tóxica nós precisamos rever.
Acho que esse é o ponto central dos nossos debates na atualidade. A gente precisa construir um novo modelo de masculinidade. As construções em gênero, aqui a educação em gênero, isso não significa que o homem vai deixar de ser homem e que a mulher vai deixar de ser mulher, como muitas vezes as agressões, né, quem é contra a educação em gênero vai dizer, mas agora homem não é homem e mulher não é mulher. Não é nada disso. Né? Nós vamos continuar, o que nós precisamos discutir é de fato o que é ser homem. Qual é o modelo privilegiado? A gente educa, o modelo privilegiado de masculinidade da nossa sociedade é um modelo que se impõe pela força, pela potência, que tem que ser vencedor, que tem que ser másculo, tem que que ser não mais pode perder, mulheres, né? Que não pode chorar. Eu sempre conto um exemplo de um menino. Eu fui fazer um trabalho numa escola, o menino tinha 6 anos, era pré-escola. Né? E aí eu falando, discutindo questões, bem, aí ele disse assim, professora, mas é que é homem, né? E eu olhei para ele e disse, o que é homem que é homem? E aí ele fez assim, ele levantou aqui, homem, prof, né? E esse gesto para mim é muito simbólico, ou seja, a gente já está ensinando aquele menino que o modelo de masculinidade é aquele que, né, homem. Será? Será que precisa ser assim? Será que não pode ser natural chorar? Não pode ser natural aceitar. Bom, relacionamentos acabam. Quantas mulheres que falou na história passaram por isso? Então a gente precisa rever urgentemente este conceito de masculinidade. E isso não só para salvar a vida das mulheres, isso para salvar a vida dos homens. Em geral, né? Que também morrem, que também se violentam muitas vezes como fruto desse modelo tóxico, desse modelo que exige imposição pela violência, imposição pela força, exige potência. E que mal ou bem perdem as suas vidas também, né? Se não é a vida no sentido literal da palavra, é respondendo o processo crime, ficando com a liberdade restrita, né? Em função dos inúmeros fatos, enfim, que acabam acontecendo. Eu particularmente, assim, ontem nós comentávamos sobre esse fato do assédio. Eu fico pensando, meu Deus, em pleno século XXI a gente ainda tem que passar por isso, né? Eu acho que houve uma evolução muito grande nesse aspecto. Lembro, assim, de 30 anos atrás, quando eu estava na minha juventude, o quanto a gente se incomodava muito com isso, né? Com o fato de ser assediada, de ir para a escola e passar numa obra e alguém te assoviar, ou com medo de que alguém te perseguisse, né? A gente, pelo menos eu tenho essa lembrança muito de alguém buzinar ou baixar o vidro do carro, né? Quando você estava indo. Acredito que isso diminuiu muito. Mas ainda somos muito vítimas disso, né? Creio que temos uma geração muito melhor educada nesse sentido, até porque a gente, enquanto mãe, eu pelo menos penso enquanto mãe de 2 meninos, sempre trabalho isso, né? E acredito que isso é natural. Mas você ainda ter que enfrentar esse tipo de situação realmente é inexplicável, né? Porque será que nós mulheres hoje nós não temos mais aquela liberdade de ir e vir? Porque será que hoje eu não posso estar com uma roupa um pouco mais confortável, que eu me sinta confortável? Vamos citar um exemplo do short. Porque será que hoje eu não posso colocar um short curto? Se eu vou sair na rua, se eu vou ir para o público, se eu vou passar por algum transporte público, se eu vou chegar em alguma festa, se eu vou estar na rua, por que eu vou ser assediada pelo fato de eu estar usando a roupa que eu me sinto à vontade de usar? Eu acho que isso é uma coisa que incomoda muito, porque a gente sabe que a gente não tem mais aquela liberdade de poder ir e vir com a roupa que a gente quer usar, né? São várias perguntas que vêm à tona disso. Por que será que a gente vai sofrer assédio pela roupa que nós estamos usando hoje, né? E a gente acaba se cuidando e aí a gente disso, né? pensa, Porque você sabe que vem, né? E involuntariamente a gente acaba se cuidando por causa dessa questão, principalmente da roupa, né? E também, até mesmo tu para na sinaleira, é aquele assédio do pessoa do lado do teu carro, que dá uma olhada, fala de uma forma diferente, muitas vezes, né? Isso é uma questão muito... Infelizmente, uma coisa que incomoda muito. Incomoda muito. É presente ainda. E a gente acho que tem várias questões centrais que a gente precisa também colocar em debate a partir dessa questão do assédio, né? A primeira delas é a objetificação do corpo da mulher. Também é uma construção patriarcal, ou seja, a mulher é algo à disposição de um homem,
né? Quando a gente fala das construções de gênero que vão construir as mulheres como princesas, né? A gente vê isso muito presente na nossa vida. As princesas são mulheres esperando um príncipe, à disposição de um príncipe, né? A Branca de Neve, quando come a maçã envenenada, ela fica desmaiada, né? E ela está desmaiada, sem condição de ter autonomia, e o príncipe vem e beija. O homem que ela nunca conheceu vem lá e dispõe do corpo dela. Isso a gente ensina nas nossas, né? No nosso dia a dia. Então a gente vai construindo esse olhar de que as mulheres são corpos à disposição, estão à disposição. A gente precisa trabalhar com a educação em gênero nesse sentido. E aí vem a ideia de empoderamento, de dizer, olha, as mulheres são autônomas, a disposição do meu corpo, ela diz respeito a mim. E os homens precisam entender, né, que a disposição do short, como eu me visto, diz respeito ao meu empoderamento. Então tem que mudar o ponto de vista do olhar, né? Preciso sair do meu umbigo e olhar para o outro como um ser autônomo, que ele não está fazendo algo com relação a provocativo, enfim, né? Ele é um ser autônomo com vontade própria. E aí fica fácil, né? Porque muitos homens dizem assim, mas agora a gente não sabe, né, que pode, até quando não pode ir, o que pode, o que é assédio, não sei o que. Não, é facílimo, né, de discernir. O ponto é, escuta a mulher. Escuta o outro. É fácil se você sair do teu lugar, né, de umbigo e olhar para o outro, enxergar a mulher como um ser autônomo, porque ela vai te responder até onde você pode ir. Ela vai te dar o limite. Então, com a medida que eu saio deste meu lugar de centro do mundo, né, eu consigo perceber no outro um ser autônomo, é empoderamento, é autonomia da mulher, para dizer, olha, o meu empoderamento eu quero usar um short, eu vou usar um short. E no momento em que eu disser não, é não. Ponto. Né? Tá estabelecido o limite, então não é difícil, é muito fácil na verdade, mas exige, né, nós sairmos, aquilo tudo que a gente vem falando, a gente entender o empoderamento, entender a liberdade das mulheres, entender a libertação, e exige dos homens se mover desse lugar que é de centro do mundo, de centro do universo, que muitas vezes eles ocuparam de forma privilegiada. Então sair para um lugar de igualdade, sair para um lugar de divisão, né, de reconhecimento das mulheres como seres autônomos, com vontade própria, né, com vontade, com desejos e com total liberdade e direitos para vivenciar a sua vida. Daí ir e vir, né? Assim, decidir, né? É que a beleza no Brasil, aí eu acho que essa questão, ela vai para além da questão do feminismo ou de gênero, né? Aí eu acho que temos um problema que é próprio até nosso também, enquanto mulheres, enquanto nos olhamos nessa situação, né? Porque a gente tem culturalmente introjectado esse padrão de beleza, né? E a gente, de certa maneira, valoriza isso, né? Então eu acredito que aí é um trabalho que a gente, enquanto mulher, tem que fazer diariamente do que realmente é apropriado ou não. Uma coisa que me incomoda, que eu queria ter comentado antes, muito, é quando eu vejo assim, pais de meninas, né, postando nas redes sociais, olha que linda minha princesa, ou que chamam a filha de princesa, né? Eu sempre digo, ela não é uma princesa, ela é uma mulher que tem desejos, uma mulher que é forte, uma mulher que é corajosa, né? Esse rótulo, né, da princesa, eu acho que ele é muito infeliz, porque ele trabalha não só com a questão de que a mulher, ela é dócil, ela é uma boneca, né? Como também coloca a mulher numa situação de que ela não tem coragem de enfrentamento e ainda de uma padronização de beleza, né? No sentido, é uma princesa porque ela é delicada, ela é linda, ela segue os padrões. Então isso realmente é um trabalho muito, mais um trabalho árduo que eu acho que a gente tem enquanto mulher, de desmistificar isso, inclusive para nós mesmas, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a estética, eu acho que no Brasil isso ganha um papel bastante relevante, né?
de que o que aparece é o que conta, né? E eu acho que isso nos desempodera, de certa maneira, né? Porque na medida que valorizamos isso em demasia, né? Colocamos como prioritário em algumas pessoas em suas vidas, a gente perde aquilo que é a essência, que é o mais importante. E quando tu fala das princesas, para entrar nesse tema, além de ser, né, princesas à espera de um príncipe, eu sempre, né, é bom relembrar, né, as princesas elas sofrem, coitadas, né, até que o príncipe vem e salva. Mas aí a pergunta, quem faz ela sofrer? Quem faz a princesa sofrer? Né? É a bruxa, a madrasta, as irmãs, né? Percebam nas histórias, são as outras mulheres. Então, é uma constituição, meninas, que a gente é ensinada a nos odiar. Sim. A gente é ensinada a competir. Né? A gente não é ensinada a nos unir, a nos olhar, a nos gostar. Isso que a gente vem chamar de sororidade, de nos apoiar. A gente precisa retomar isso. Porque a gente está sempre competindo. Sempre. Né? A gente está sempre competindo. Será que sempre tem uma competição entre mulheres? Sendo que nós temos que nos ajudar. E competindo pelo quê? Né? Pelo olhar, pela atenção de homens. Então, mas isso também é ensinado. A gente não tem. Não é um processo de culpa que vem nessa conquista, que as outras mulheres vão estar ali disputando, né? E a gente precisa disputar, ser melhor que elas para alcançar o nosso príncipe encantado, né? O príncipe de hoje que não vem no cavalo branco, vem no camaro amarelo, sei lá esse novo modelo aí de príncipe. E aí a sororidade e um outro conceito importante, interseccionalidade. Né? A gente precisa olhar que nós, mulheres, somos diversas. E olha que linda a composição dessa mesa que nós temos aqui. Nós temos diversidade, né, desse espaço de debate. Nós temos várias diferenças entre nós e nós precisamos valorizar isso. Porque o machismo ou o patriarcado, eu uso o termo patriarcalismo, biopatriarcalismo, né, nas minhas pesquisas para falar sobre isso. Porque tem uma aliança estratégica aí. Tem uma aliança entre o patriarcado e o racismo. Sim. Né? Tem uma aliança entre o patriarcado com outras formas de opressão, que vai oprimir mulheres com discapacidade, que vai muitas vezes segregar outras formas de sexualidade, outras formas de vivências. Então, há uma constituição, né, de opressões e de vulnerabilizações que vão se somando, né? E nós mulheres, né, eu olho para falar, nós mulheres brancas, né, que ocupamos muitas vezes esse lugar de privilégio, nós estamos aqui, mas também a constituição física, a complexão, né, ela auxilia nesse lugar. A gente precisa entender o nosso privilégio, entender e o lugar e o que a gente vai fazer dos lugares que nós ocupamos, né, para que esse privilégio ele não se constitua, não se perpetue, e que outras mulheres que não também têm esse nosso privilégio possam ocupar esse espaço. Então é um trabalho diário de a gente perceber isso. Eu tento fazer isso, né? O que a gente chama de feminismo liberal. Não adianta eu ser feminista, vir aqui na universidade, professora universitária, né, branca, né, de certo modo, dentro... e para quem que eu luto? Né? Eu venho aqui, trabalho, mas eu tô com a minha empregada doméstica, muitas vezes negra lá em casa, sendo oprimida, ganhando pouco, é isso? Né? Como é que tá? Para quem que é o meu feminismo? Né? Para quem que eu luto? E a gente precisa pensar, refletir muito sobre isso. O feminismo tem que ser um projeto emancipatório para todas, porque se ele for um projeto que reproduz desigualdades, né, entre mulheres, entre homens, que não está sendo... eu vou citar um exemplo meu, vamos citar outro exemplo da Laureli. Eu sou filha de merendeira, né? A minha mãe ela é merendeira de escola, eu tenho muito orgulho de falar isso. E sempre, desde criança, eu sempre fui a única negra da minha sala de aula. E aí a minha mãe era cozinheira lá do refeitório da escola. E aí eu cresci com aquelas piadinhas, tu é a filha da cozinheira, tu é a filha da merendeira. E aí negra, a única negra da sala de aula. Eu me formei no terceiro ano do ensino médio com 16 para 17 anos. Na minha formatura do terceiro ano eu continuava sendo a única negra. E foram perguntas que com o passar dos anos eu me perguntava. Meu Deus, gente, a filha da merendeira, negra, classe média baixa, cresceu com várias dificuldades em função das circunstâncias da vida. Será que eu vou conseguir chegar numa universidade? Era a pergunta que eu me fazia.
Até que um dia, na minha formatura, na janta de formatura, um colega da minha mãe, ele era professor, né, e a minha mãe era a merendeira, ele chegou pra ela e falou assim: tu acha que tu vai conseguir colocar tua filha numa universidade sendo merendeira de escola? E a tua filha sendo tua filha, classe média baixa e negra? A minha mãe não respondeu nada pra ele. Nada. Ela disse: eu não vou te responder nada. Porque o sonho da minha filha é o meu sonho. E não foi à toa que até os 9 meses de gravidez da Laureli, eu estava lá fazendo comida para outras crianças numa escola. Então, se a Laureli crescer com uma outra mentalidade, que a não ser a mentalidade de lutar pelos direitos dela, de dizer, não, eu posso sim sentar numa cadeira de universidade. Por que será que a cor da minha pele vai atrapalhar em alguma coisa? Tanto é que hoje a gente eu quero ver muito mais negros ocupando espaços de universidade. Eu acredito que a luta... É o meu sonho hoje. Precisamos. Eu quero ver mais negros ocupando. E a luta hoje, talvez, do feminismo, né? Quando a gente usa essa expressão, não é mais tanto para essas pessoas, né? Que já conseguiram, mas que talvez seja mesmo daquela mulher que é negra, que tem muitas mais dificuldades, né? Do que uma mulher branca, que, né, como nós tiveram. E eu acho que esse assunto ele traz outro, né, que não tem a ver com o feminismo, mas que eu li agora no início do ano e me chamou muita atenção sobre as cotas nas universidades, né, porque veio toda uma discussão da manutenção ou não das cotas. E aí foi feito um trabalho de pesquisa envolvendo os alunos, hoje os profissionais que foram os primeiros que se beneficiaram das cotas. E aí eles deram um depoimento assim da transformação na vida deles e da família por terem acesso à universidade e de todas as dificuldades que tiveram dentro da universidade, ainda por serem cotistas, né, negros, e também pelo fato de ter o acesso à universidade e não ter dinheiro para ir até a universidade também era um problema, né? Então a gente vê assim, ó, o quanto é importante as políticas nesse sentido, né? Porque elas acabam transformando vidas e também trazendo para dentro da universidade essa realidade que ainda passa muito ao lado, né? Ainda nós temos um número muito reduzido de alunos negros. Tu vai pensar na Unijuí mesmo, né? É baixo o índice que tem. E eu acho que quando envolve a mulher, é pior, né? É porque na escala, né, a gente vai estudar a feminização da pobreza na escala das desigualdades e das opressões, né? Quem tá na base da pirâmide tem cara, tem rosto, tem gênero e tem cor, é a mulher negra. Então, no que a Aurélia falou da representatividade dela durante a vida dela, pela questão racial, por tudo que ela passou, eu acho que eu posso me colocar no lugar dela e falar sobre a questão da deficiência. Porque são duas formas de preconceito, né? A questão racial é a questão de uma pessoa que tem uma forma diferente de viver e não é uma deficiência de fazer alguma coisa, né? Que essa é a forma que eu me enxergo, é uma forma de andar diferente. E isso que, nossa, mas a Laura vai conseguir chegar a uma universidade, a Laura vai conseguir chegar em algum lugar da sociedade. Bom, perguntavam para minha mãe, né? Sempre para os meus pais. Eles diziam, vai depender do sonho dela. Se ela quer, ela segue em frente. Isso vai depender da construção dela e do que ela vai querer para a vida dela. E eu passei, acho que, pelas mesmas situações que a Laureli passou. Se formou no ensino médio, bom, e agora? Tu vai para onde? Como é que você vai se virar numa universidade sozinha, sem conhecer ninguém? A gente dá um jeito, a gente vai lá, faz, e eu me formei em ciências biológicas, consegui entrar no mercado de trabalho já logo em seguida, e já tive o meu espaço e consigo a cada dia construir a minha representatividade, sabe? E eu acho que falta muito isso para as pessoas que têm uma capacidade diferente, um olhar diferente para as pessoas que elas conseguem da mesma forma, mas cada pessoa consegue de uma forma diferente. Assim como a prof tem a forma dela de conseguir as coisas, tem a Laureli, tem eu. E eu acredito que ainda por ser mulher é um pouco mais difícil de nós conseguirmos. Tem o olhar da sociedade em cima disso. Tanto que uma vez até perguntaram para minha mãe, nossa, mas ela fala? Ela até fala.
Então, ela disse sim, inclusive Como ela se você não estuda, fosse uma cabeça pensante. Não, eu não posso pensar, né? E sou totalmente dependente das pessoas, o que não é verdade, né? E o preconceito, na verdade, vem das cabeças das pessoas, né? Vem dos outros, da forma que eles enxergam nós e não tem essa proximidade, né? E eu acredito assim que nós, até pela área que trabalhamos, a Joyce muito mais do que eu, mas a gente convive muito com pessoas. Hoje na sala de aula, você tem muitos alunos que têm opções sexuais diferentes, né, daquela que tradicionalmente nós conhecemos, né, na nossa juventude, porque meu Deus, falar sobre, né, e a gente convive muito com isso, e conversando com os alunos é muito interessante, porque a gente vê relatos assim de muita dor, de muito sofrimento não só de dentro de casa, por terem a coragem de assumir as suas opções sexuais, mas também fora de casa, né? Então você vê que é uma dor que ela não é só da porta para fora, ela é da porta para dentro também, né? E eu acredito que a gente, eu me coloco nessa situação de privilégio,